Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. Estamos de volta, continuando o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, onde o tema principal que estamos abordando durante essa semana é sobre o amor de Deus pela humanidade. O texto básico, que é o de 1 João 3:1, fala que vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Hoje, o segundo tópico, nós abordaremos o tema A Missão de Jesus. Eu já fiz a minha oração, espero que você também já tenha feito a sua, e vamos seguir com o nosso estudo. E a pergunta A diz assim: como Jesus descreveu sua missão terrestre? O texto de referência é o do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, versos 16 a 18. E lá nós lemos o relato onde Jesus chega na sinagoga num sábado, enfatiza aqui que era seu costume ir às sinagogas no sábado, e ele abriu o texto lá de Isaías, do profeta Isaías, e dizia o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Com essas palavras, Jesus fez uma descrição do ministério próprio, do que ele veio cumprir e fazer aqui nesse mundo, que era tratar aqueles que estavam feridos, não só fisicamente, mas também a alma ferida. Um fragmento do livro Caminho a Cristo diz assim: ele andou fazendo, sobre o ministério de Jesus, diz assim: ele andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos de Satanás. Ao redor dos discípulos havia aldeias inteiras onde não se ouvia mais nenhum gemido de dor, pois Jesus havia passado por ali e curado todos os doentes. No desejado de todas as nações, um pensamento interessantíssimo. Diz assim: Jesus via em cada pessoa alguém a quem ele deveria convidar para o seu reino. Esse era o trabalho de Jesus. Ele visitava aldeias, cidades, espalhando o evangelho prático, que era curar e apresentar o amor de Deus à humanidade. Na pergunta B, nós lemos assim: embora cheio de amor e compaixão, que exemplos deixou sua fidelidade ao repreender o erro? Falando sobre Jesus, nós temos alguns poucos exemplos onde Jesus usou uma certa rigidez, uma certa firmeza ao defender a verdade e repreender o erro. Então Jesus ele era longânimo, ele é longânimo, compassivo, piedoso, misericordioso, mas em algumas situações se fez necessário ele agir com mais firmeza. E nós vemos aqui uma conversa, um diálogo, onde Jesus é muito direto em falar com os fariseus. E ele diz assim: eu vim a este mundo para juízo. Eu estou lendo o texto de João 9, versos 30, entre os versos 39 e o 41. Eu vim a este mundo para juízo a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Ele foi muito direto com essa fala com os fariseus, porque os fariseus, eles sabiam, pelo exame de todas as profecias das Escrituras, que Jesus era sim o Messias. Mas como Jesus não estava agradando os seus desejos egoístas, eles se recusavam a aceitar que Jesus era de fato Cristo. E eles fingiam de cegos. Então Jesus foi muito enfático e direto com eles. E no texto de Mateus, capítulo 21, versos 12 e 13, é quando Jesus faz a purificação do templo, né? E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam
pombas. Então Jesus faz assim uma limpa no templo, de forma que a postura dele assustou as pessoas que estavam ali e todos saíram correndo, porque não era comum a Cristo ter esse tipo de atitude. Mas quando era necessário, sim, ele fazia. Mas nós não podemos usar esse termo para agir dessa forma com todas as situações. Nós precisamos ter discernimento espiritual para, ao mesmo tempo que nós chamarmos o pecado pelo seu nome, não ficar passando a mão no pecado, nós termos sabedoria divina para fazê-lo de forma que o amor de Cristo seja visto em nós, através da nossa postura. Jesus denunciava a hipocrisia, a falta de fé e o pecado, mas mantinha sempre lágrima nos olhos quando precisava falar de forma mais dura. Que nós possamos aprender do exemplo do Mestre. Amém? Amanhã nós continuaremos e esperamos você.